A história dessa semana, então, é do David. Esse livro aqui, ó, Sou Apenas uma Criança, de Helena Graugic, da editora Bicho Esperto. Vamos lá? Sou apenas uma criança. Ele nasceu. Era o bebê mais lindo do mundo. E por que não seria? Era o meu bebê. Mas minha alegria foi logo frustrada pela voz da médica. O seu bebê tem síndrome de Down. O meu! Eu fiquei com um olhar de dúvida. O que você quer dizer? Eu olhei em direção à cama onde o meu pequeno David estava dormindo. Mas ele é perfeito! Eu pensava enquanto olhava para a doutora. Então, é um distúrbio genético, disse ela. Uma condição causada por um cromossomo a mais, o 21º cromossomo. Pessoa com síndrome de Down tem traços característicos: nariz achatado, bocas e orelhas pequenas e olhos oblíquos. Não importa, eu pensei. Você não está vendo o quão ele é lindo? A médica deve ter notado que eu tinha parado de ouvi-la e disse: nós podemos conversar mais tarde sobre isso. Quem sabe amanhã. Agora eu tenho que levar o bebê para mais alguns exames. Eu olhei para ela e perguntei: e agora? Ela fez um sinal positivo com a cabeça. Crianças com síndrome de Down geralmente têm problemas de tireoide, doenças cardíacas congênitas, problemas de audição, constipação crônica, entre outros. As palavras dela estavam zumbindo em meus ouvidos, fixando-se uma a uma em uma memória. Lágrimas inundaram o meu rosto. Por que tinha que ser justo com o meu filho? Eu senti que alguém estava olhando lá na porta para mim. Ergui minha cabeça e vi que era o pai do David, o meu marido, o Daniel, e a minha filha, a Beth, estavam lá em pé na porta. Ele ouviu tudo, pensei. Seus olhos não mostraram expressão alguma. Eu sorri para ele, tentando encorajá-lo naquele momento, mas na minha cabeça havia somente um pensamento: por favor, ame-o. Amanda, disse ele com a voz trêmula, o que vamos fazer agora? Beth correu para o berço onde David estava dormindo e acariciou suas mãozinhas e o seu rosto. Oh, mamãe, ele é tão fofinho! Eu respirei aliviada e comecei a acreditar que nós conseguiríamos lidar com isso. Meu bebê teve que passar por 2 cirurgias. Nós temíamos pela vida dele e o amávamos mais e mais a cada minuto. Os dias se passaram. David se tornou uma criança carinhosa
que sorria o tempo todo. Ele gostava de desenhar, de cantar, de assistir desenhos, assim como as outras crianças. David cresceu como uma criança normal. Ele era arteiro e, vez ou outra, caía e se machucava, como qualquer outra criança. Para mim, ele continuava sendo o garoto mais lindo do mundo. Embora ele fosse diferente das outras crianças, conforme a sua idade, não conseguisse falar claramente e, apesar de não conseguir colorir os desenhos do mesmo modo que os outros, ou ainda que ele não entendesse todas as instruções que recebia, David sabia fazer muitas coisas. Ele sabia se vestir sozinho. Ele sabia preparar o café da manhã. Ele sabia amarrar os sapatos. E ele sabia como nos fazer rir até chorarmos. David foi então para o jardim de infância. Na escola, as crianças o amavam e sempre o ajudavam. David, hoje nós vamos aprender a escrever com letras maiúsculas. Você pode ficar desenhando enquanto isso. David olhou para a professora e respondeu: mas eu também quero aprender a escrever letras maiúsculas. Você não vai conseguir acompanhar a turma e eu não posso mudar a minha aula por causa de você, disse a professora. Eu vou me esforçar muito e eu vou conseguir, falou David. A classe seguiu em frente. David não desenhou e nem pintou. Ele apenas ouviu a aula atentamente. Quando chegou em casa, após a aula, ele falou tudo para sua mãe. Eu quero aprender a escrever com letras maiúsculas. Você pode me ensinar, mãe? Claro, David. Nós podemos começar agora mesmo, disse sua mãe muito contente. Então, David conseguiu escrever. Ele aprendeu a escrever com letras maiúsculas, aprendeu a ler e a contar. Ele terminou o primeiro ano, depois terminou o segundo ano. Ele é muito lento, explicou a professora do terceiro ano para a mãe dele. Ele não consegue acompanhar os demais. Há muito trabalho para ser feito com o David. Logo, a professora ofereceu uma outra opção. Vocês terão que matricular David em uma escola especial. Uma escola que ofereça uma educação especial. Vai ser mais fácil para ele acompanhar as aulas. E David vai ficar com crianças do mesmo tipo que ele. São palavras que ouvimos até hoje, palavras que não me convenceram de que David estaria melhor na escola. Éramos um tipo de família diferente. Nós tivemos que vencer muitos desafios. Passamos muita noite sem dormir. Tínhamos muitos pontos de vista diferentes. Ouvíamos muitas palavras de reprovação. Por que eu tenho que ter um irmão assim? Todos ficam nos olhando quando saímos de casa, dizia Betty choramingando, embora amasse muito David.
Mas David é o nosso tesouro. Ele nos alegra quando estamos tristes. Ele nos encoraja quando estamos preocupados. Ele nos abraça quando estamos desesperados. E todo dia ele nos diz o quanto nos ama. Mamãe, ele me surpreendeu certo dia enquanto eu estava fazendo o almoço. Obrigada por ter me deixado nascer. E obrigada por me amar. Eu me voltei para ele e respondi: David, obrigada por ser meu filho. As pessoas pensam que ele nos atrasa, que nos atrapalha, mas, na verdade, é ele que nos mantém unidos, que nos tornamos fortes e mais fortes em nossos princípios e o mais importante, nós temos o David, um garoto com síndrome de Down. A professora se emocionou. Eu espero que vocês sintam no coração toda essa emoção que uma criança especial sente. Empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da família, se colocar no lugar de uma mãe e de um pai. Tudo que esses pais fazem por essas crianças especiais. Esse amor incondicional. Respeito. Respeito. Até a próxima.